cabe à ANPP em caso de crime de tráfico de drogas? Presta muita atenção nesse vídeo, porque é um entendimento super recente. Uma decisão da sexta turma do STJ que resolveu anular o recebimento de uma denúncia em que o Ministério Público, com base no argumento de que o tráfico de drogas é crime hediondo, o MP ele deixou de oferecer o acordo de não persecução penal. Bom, mas afinal de contas, cabe então acordo de não persecução penal em crime hediondo? A gente não pode esquecer que nessa situação concreta que o STJ julgou, nós estávamos diante de uma hipótese de tráfico privilegiado. E o tráfico privilegiado, a partir do momento que nós temos esse crime menos grave, porque presentes todos os requisitos estabelecidos na Lei 11.343, então a pessoa é primária, tem bons antecedentes, não integra organização criminosa, não se dedica a atividades criminosas, essa natureza de tráfico privilegiado afasta a natureza de crime hediondo. E se nós aplicarmos essa redução de pena, nós passamos a ter o quantum de pena adequado para o acordo de não persecução penal. E por isso o STJ entendeu, então, que o Ministério Público ele não poderia deixar de oferecer o acordo de não persecução penal. A partir do momento que estão presentes os requisitos, ainda que o crime seja de tráfico de drogas, mas nesse caso de tráfico privilegiado, então o promotor de justiça teria que oferecer o acordo de não persecução penal. Portanto, a resposta é: se o tráfico de drogas for privilegiado e isso fizer com que haja adequação aos demais requisitos previstos, logicamente, lá no artigo 28A do Código de Processo Penal, que nos traz o acordo de não persecução penal, então o MP realmente deve oferecer o ANPP. E um ponto muito importante é a gente entender como é que o advogado criminalista pode, na prática, enfrentar a ausência do acordo de não persecução penal. Nós temos aí, na verdade, a ofensa a princípio constitucional. A partir do momento que nós temos a ofensa a um direito do réu, nós podemos alegar a ausência de oferecimento do ANPP como uma nulidade, e isso pode ser alegado, na verdade, em algumas peças processuais. Sempre que eu falo das nulidades, eu digo que vocês têm que prestar muita atenção na divisão da peça processual. Então, olha, tanto o advogado quanto quem vai estudar para a prova da OAB, a peça processual, exemplo, a resposta à acusação ou alegações finais por memoriais, dentro da estrutura dela, ela vai ter a divisão entre preliminar e mérito. Onde que nós alegamos as chamadas nulidades? Por exemplo, ofensa a um princípio constitucional. Se você perceber no caso concreto a ofensa, por exemplo, ao princípio da ampla defesa, do contraditório, onde que você vai alegar isso? Você vai alegar em sede de preliminar. O que se alega no mérito de uma peça processual? No mérito são aquelas questões que são de direito penal, ou seja, do chamado direito material. Se você está diante de uma situação, por exemplo, em que você está discutindo a exclusão do crime, por ausência de tipicidade, de ilicitude, de culpabilidade, então você vai alegar isso dentro do mérito da sua peça processual. Claro, sempre prestando atenção se é uma peça adequada para isso. Lembre-se que na resposta à acusação, por exemplo, aquela peça processual que vem logo após a citação, nós não vamos esgotar as matérias meritórias. Você só alega, em sede de resposta à acusação, aquilo que é apto a provocar o quê? A absolvição sumária do seu cliente. Ah, então qual é a peça processual que realmente eu posso alegar? Todas as teses defensivas, sem guardar nenhuma, em alegações finais. Seja a alegação final feita de forma oral na audiência de instrução e julgamento, seja a alegação final feita por memoriais, quando o juiz converte em memoriais em virtude da complexidade do caso. Então, uma situação de nulidade, como a ausência do oferecimento do ANPP, na verdade, ela poderia ser alegada a qualquer tempo, para anular aquele recebimento da denúncia. Vamos imaginar que você pegue um processo agora, você esteja entrando como advogado agora nesse processo, não tenha acontecido o ANPP, do advogado anterior não alegou nada, o processo transcorreu, então ainda tem como alegar? Sim, ainda tem como alegar, porque você está diante, no caso, de uma nulidade absoluta. Então você pode alegar essa nulidade, por exemplo, em alegações finais por memoriais, você pode alegar na resposta à acusação, você pode, a depender da situação, impetrar um habeas corpus, você pode alegar isso no recurso de apelação. Eu sempre digo que quando você inicia sua atuação num caso criminal, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar nulidades.
Veja, olhe bem o processo, analise muito toda a situação, para verificar se tem alguma nulidade ali que possa ser arguída e que muitas vezes pode levar a anular uma determinada decisão do processo, ou pode levar à anulação do próprio processo. E aí, gente, isso é só mesmo com a prática, né? Depois dá uma olhadinha aqui abaixo, nós temos no IDPB, no Instituto de Direito Penal Brasileiro, o curso de Prática na Advocacia Criminal. Nós já temos mais de 3.000 alunos e o curso engloba justamente desde o início da advocacia, aquele que saiu da faculdade, até pontos que são mais profundos, como elaboração de teses, participação em audiência, contratação com o cliente, enfim, tudo que o advogado criminalista precisa saber. Dá uma olhadinha aqui e não deixa de se inscrever aqui no canal para acompanhar mais conteúdos como esse, aulas ao vivo toda semana. Um grande abraço e até o próximo vídeo.